Glória a Deus, santo é o Senhor. Pode sentar, meus irmãos. Muito feliz de estar aqui nesse culto da noite. Quando demora para eu vir pregar no culto da noite, a irmã Nocleide reclama e diz: cadê que você não vem no culto da noite? Aí eu disse: não, fique tranquila, que eu chego lá. Que bom estar aqui com vocês. Hoje já é a nossa quarta celebração. Eu estou morto de cansado, porque além dos 4 cultos, eu acabei de vir do encontro de jovens com Cristo, e a gente estava lá com mais de 110 jovens fazendo o encontro, mais de 200 trabalhando, a coisa mais linda, bem juntinho aqui no GGE, deu tempo de eu ir fazer o encerramento e chegar aqui. Rodolfo pregou de 8 às 10 e está aqui tocando baixo, porque a gente bate o escanteio e cabeceira, né, Rodolfo? Aqui não tem esse negócio não. Marconde já pregou de tarde, veio para cá. Giba pregou de tarde, está dirigindo o culto. Todo mundo que está ali dobrou, está aqui no culto da tarde, no culto da noite, porque Deus tem feito maravilhas no nosso meio, e a gente tem feito muitas reuniões, porque Deus tem nos dado graça diante dele, diante do povo. Eu estou muito feliz de ver tudo que Deus tem feito na nossa diocese. E eu hoje, se Dom Ximeno estivesse aqui, eu estou acostumado a ouvir ele falar isso muito. Quem é daqui há mais tempo, lembra dele dizendo assim: hoje não vai ser um sermão. Hoje, né, ele tinha mania de dizer isso, sendo que ele fazia isso todo sermão, e era o melhor sermão do mundo. Mas eu hoje, de fato, não vou pregar um sermão, porque eu tinha em mente alguma coisa para pregar, mas o fim de semana foi tão cheio de coisas, e Deus foi falando comigo aos pouquinhos, no sábado e hoje, e eu vou fazer uma concha de detalhes, tentar incluir. Ontem eu e Paulo, a gente foi pregar na nossa igreja aqui na Nova Aliança, que é a nossa igreja que fica na Lagoa do Araçá, para um evento de casais, e a gente tratou de um tema que foi tão bom, e Deus falou tanto lá, eu disse: não, eu vou pegar uma parte para botar no sermão de amanhã. Aí saí, fui para o encontro de jovens. E aí lá eu dei uma palavra na vigília, antes de pregar lá no plenário, eu dei uma palavra na vigília, e aí Deus já me deu uma outra porção lá, você tem que incluir. Aí eu estou incluindo uma concha de retalho aqui, que só Deus sabe como é que vai sair, mas a graça de Deus vai nos abençoar hoje. Amém? Eu sei que tem uma palavra para você, porque teve para mim, então tem para você aqui, em nome de Jesus. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu encontro algo novo. E olha que eu leio a Bíblia há muitos e muitos anos, mas a gente sempre encontra algo novo. E lá vai eu ler as mesmas histórias, ouvir as mesmas histórias que minha mãe contava para mim quando eu tinha 5, 6 anos de idade. E ainda assim, quando eu acho que já sei tudo, vou ler e Deus me dá algo novo, diferente. E isso aconteceu quando estava me preparando para essa mensagem aqui. Eu gosto muito do versículo 6 do texto que nós lemos de Provérbios: na multidão de conselheiros está a vitória. Não é assim? Mas Provérbios tem outros textos paralelos, Provérbios 11, Provérbios 15, Salomão diz assim: na multidão de conselhos há sabedoria. Ou seja, em alguns textos Salomão diz que na multidão de conselhos há sabedoria, nesse que nós lemos, na multidão de conselhos está a vitória. E eu aprendi isso, graças a Deus, muito cedo, e isso mudou a minha vida. Eu peço conselho e opinião para bem dizer tudo na minha vida, porque eu aprendi que na multidão dos conselheiros eu tenho sabedoria e eu tenho a vitória. Isso das coisas mais simples às coisas mais complexas, das mais vãs às mais importantes, estou eu atrás de conselho e de bons conselheiros. Se eu vou comprar um carro, eu não entendo nada de carro, eu procuro o povo daqui da igreja que entende de carro. Se eu vou começar um ministério e eu não entendo do assunto do ministério, porque eu não entendo de tudo, eu procuro conselho sobre isso, e eu podia dar 1 milhão de exemplos de como é muito bom viver a nossa vida prática, não só a vida de igreja, mas a vida normal, a vida natural do mundo, a vida secular, toda baseada nesses conselhos que nos dão sabedoria e nos dão vitórias. Aqui na igreja nós nos cercamos disso. Nós temos vários pastores, a gente tem um presbitério grande, graças a Deus. Ainda não é suficiente, eu quero mais pastores, estou orando por mais pastores, mas os que temos, é muito bom quando a gente faz a reunião dos pastores e a gente sabe que um cuida. Por isso que os meninos estão dobrando aqui hoje, porque tem pastor dobrando no encontro de jovens, tem pastor nosso que está em Petrolina, tem pastor que está tocando baixo, tem pastor que está cuidando dos pobres, tem pastor em tudo quanto é canto, a gente se completa. Nós somos um presbitério plural, porque na multidão desses conselhos está a sabedoria. Além dos pastores, nós temos aqui na igreja um conselho administrativo. Então, quem cuida de pagar a conta de luz, quem cuida de pagar os funcionários, das decisões financeiras da igreja, não é uma pessoa nem duas, nós temos um conselho. E
pode ver que todos os ministérios, quem é de ministério aqui na igreja, seja qual for o ministério, a nossa liderança é sempre plural, ela é sempre colaborativa. Não tem uma pessoa que cuida do concílio, é um secretariado. Não tem uma pessoa que cuida dos encontros dos jovens agora, é uma equipe dirigente. E por aí vai, porque a gente entende que quando a gente faz enquanto corpo, nessa multidão de conselhos e conselheiros, nós temos mais sabedoria, nós temos mais vitórias. Amém? Quando eu estava lendo a Bíblia, essa semana, eu estou lendo a Bíblia de carreirinha, e eu leio uma parte do Antigo, uma parte do Novo, além desses textos que a gente lê no devocional, que a gente está na palavra todo dia. E eu estou na história de Daniel. Quem já ouviu falar na história de Daniel? Daniel tem duas histórias extraordinárias. Tem a história de Daniel na cova dos leões, e tem a história dos amigos de Daniel que entraram na fornalha e não morreram. Eu vou contar um pouquinho da história dos amigos de Daniel que não morreram na fornalha. Porque essa história, minha mãe tinha um livro, na verdade era uma coleção de livros, eram 10 livros, as belas histórias da Bíblia, que contavam as histórias dos heróis. Então, desde que eu tenho muito pouca idade, 5 anos de idade, eu já me lembro desse livro, minha mãe lendo para mim, e eu tinha as figuras, e eu me lembro da história de Sedraque, Mesaque, Abednego, lá na fornalha, e Daniel na cova dos leões. Então, eu conheço Daniel, desde pequeno, já li muitas vezes, e eu vou contar a história do jeito que me contaram, e do jeito que eu contei durante 46 anos. Mentira, porque não contei 46 anos, né? Mas há muitos anos que eu conto essa história desse jeito. Que é o seguinte, isso está nos capítulos 1 e 2 do livro do profeta Daniel, quando você quiser ler. A nação da Babilônia o rei era Nabucodonosor, era liderada por um rei chamado Nabucodonosor. E Babilônia sitiou Jerusalém. Jerusalém era a capital do povo de Israel naquela época. E Babilônia sitiou Jerusalém, não invadiu de primeira, depois invadiu, mas de primeira não invadiu, estava sitiando, o que era pior. Quando invadia, resolvia. Sitiar era pior, porque não chegava mantimento e nem saía nada. Nada entrada, nada saía da cidade. Eles faziam isso justamente para enfraquecer a cidade antes de invadi-la. Nabucodonosor sitiou Jerusalém, e nesse sítio, antes de invadir, eles levaram o rei, levaram o tesouro, levaram os nobres, todo mundo para a Babilônia cativo. Ou seja, eles eram escravos lá na Babilônia, sendo que os nobres, o rei e os nobres, não eram bem escravos. Eles foram para a Babilônia e eles lá foram bem tratados, porque a ideia de Nabucodonosor era que toda a tribo, todo o país que ele invadisse, ele pegasse o que tinha de bom, além do dinheiro, toda a ciência e tudo o que tinha de bom, e para que o reino dele expandisse, crescesse em sabedoria e em ciência. Então, as pessoas inteligentes das nações invadidas, eles iam para a Babilônia para fazer com que o reino lá ficasse mais rico. Então, Daniel, os seus 3 amigos e outros nobres foram levados para a Babilônia, mas lá foram bem tratados porque eles eram inteligentes, e o rei Nabucodonosor sabia que alguma hora eles iam servir ao reinado lá da Babilônia. Então o rei decidiu que essas pessoas que tinham vindo, eles iam passar 3 anos sendo bem tratados, para que depois pudessem servir ao reinado e ao império da Babilônia. E para isso ele nomeou um eunuco que ia cuidar desses nobres, e por 3 anos ia dar boa comida e bom tratamento para eles. Algumas traduções falam que eles iam comer de iguarias, outros de manjares, mas é aquilo do bom que o rei Nabucodonosor podia oferecer para esses nobres que depois serviriam a eles. Em que Daniel, junto com seus amigos, mas Daniel liderando, ele não quis se contaminar com as iguarias e os manjares do rei da Babilônia. Existiam comidas ali que o judeu não comia, que o povo de Israel não comia. Existiam coisas que estavam sacrificadas que eles não queriam participar daquilo. E Daniel chamou esse eunuco e disse assim: meu irmão, me libera de comer esse negócio aí. É assim, na tradução da linguagem de Ivanzinho, né? Me libera de comer esse negócio. E o eunuco ficou preocupado, disse: eu não posso liberar você, porque eu sou encarregado de tratar você bem, de você daqui a 3 anos ficarem bem. Imagine se eu não dou comida para você, vocês vão ficar passando mal, magrinho. Quando chegar depois de 3 anos, o rei vai ver que eu não cuidei bem de vocês. Aí Daniel fez: mas vamos fazer um teste, 10 dias, deixa eu não me contaminar com essa comida, e aí em 10 dias você vai ver. E aí deu certo. 10 dias depois, Daniel e seus amigos só comendo legume, água,
E aí, nos 10 dias, eles ainda estavam mais fortes, mais bonitos, mais bem apresentados do que os demais nobres e os demais que estavam ali sob a tutela daquele eunuco. Então, o eunuco disse, então tá certo, por os 3 anos vocês vão ficar liberados dos manjares e vão comer legumes e vão comer água, beber água, e deu certo. E Deus deu a Daniel uma graça muito linda, Deus deu a ele, assim como fez com José e outros personagens da Bíblia, dom de interpretar sonhos, revelações extraordinárias do Espírito para a vida de Daniel. Um dia, o rei Nabucodonosor se perturbou, teve um sonho, um pesadelo de noite, se perturbou, e aí chamou todos os magos do império todo, essas pessoas inteligentes, versadas na ciência e nas magias da época, e disse a eles, eu quero que vocês me digam qual foi o sonho que eu tive. Olhe, ele não disse, interpretem o sonho que eu tive, ele disse, eu quero que vocês adivinhem o sonho que eu tive, porque interpretar sonho, o cara podia dar um somebody love no rei e dizer qualquer interpretação. O rei quis testar para ver se eles tinham mesmo sabedoria, tinham mágica, tinham alguma coisa, e disse, eu quero que vocês digam qual foi o sonho que eu tive e interpretem qual é o sonho. E eles tentaram, enrolaram o rei, os magos da época, e não tinha nada, e disseram, isso aqui é injusto, nunca se ouviu falar de um rei que mandou que os seus magos e a sua corte adivinhassem sonhos, isso é muito pesado. Mas o rei ficou indignado e mandou matar todo mundo. E chegou uma ordem do rei Nabucodonosor para mandar matar todos os seus magos, todos os seus sábios, que não estavam conseguindo, um decreto que não estava conseguindo adivinhar esse negócio. E aí, Daniel ficou sabendo disso. E Daniel chegou para o eunuco e disse, rapaz, tem uma ordem para matar. E Daniel ia morrer nesse negócio, porque Daniel estava dentro daquele grupo de pessoas assim. Daniel fez, que ordem é essa que é para matar todo mundo? O eunuco explicou, e Daniel fez, peraí, fala com o rei lá, pede a ele para me dar um tempo, deixa eu orar, deixa eu ver o que é que Deus me diz. E acertou-se com Nabucodonosor de Daniel ter esse tempo. E eu estou contando do jeito que eu aprendi a história, viu? Contando do jeito que está escrito na palavra. E aí Deus deu a Daniel a revelação desse mistério. Daniel louvou ao Senhor, chamou o rei Nabucodonosor e contou tudo a ele. Disse qual foi o sonho que ele teve e disse qual era a interpretação. Disse tudo. E aí Nabucodonosor também louvou a Deus e deu a ele, a Daniel, um lugar de honra, e aos seus amigos também um lugar de honra no governo ali da Babilônia naquela época. Passou o tempo, o rei fez uma estátua e deu uma ordem que quando a trombeta tocasse, todo mundo ia se ajoelhar, ia se prostrar em adoração à estátua, e quem não se prostrasse diante da sua própria estátua, tinha que ser queimado na fornalha de fogo ardente. Daniel não estava lá nessa hora, mas os 3 amigos dele estavam, e nenhum dos 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, toparam se prostrar diante da estátua, porque era um mandamento de Deus, só se prostrar e só adorar ao Deus Jeová, o rei. E eles disseram, não vamos nos prostrar diante disso. A turma, na linguagem de Ivanzinho, caboetou, denunciaram, e o rei teve que jogar os 3 na fornalha de fogo. Antes disso, o rei chegou para eles e disse, olha, vocês se prostrem aí, se vocês não se prostrarem, eu vou ter que jogar vocês na fornalha. E eles disseram, se for para o senhor jogar, jogue, e se for para a gente morrer, morre. Mas a gente prefere morrer do que se ajoelhar diante do rei. Veja que a turma marcha, viu? Veja que turma marcha. Se for para a gente morrer, a gente morre. Se Deus quiser nos livrar, nos livra, mas se for para morrer, a gente morre. Mas a gente não vai desobedecer um mandamento de Deus. Quisera eu que eu e vocês fosse assim, né? Imagina, se for para morrer, a gente morre. A gente não faz isso por um 7 belo, avalie pela morte da gente, né? Mas eles fizeram isso. E o rei teve que jogar eles nessa fornalha, mandou fazer a fornalha estava tão quente, que os homens que foram jogar eles, morreram, os homens que foram jogar os caras na fornalha, morreram. E quando o rei olhou para a fornalha, viu 4, e virou-se, mas a gente não jogou 3, mas eu estou olhando 4, e tem um lá que é semelhante a um filho de Deus, porque Jesus estava lá na fornalha, com os 3, e eu vou terminar essa história, porque o meu objetivo hoje não é essa história, por incrível que pareça. Ele mandou sair, os 4 saíram sem nem mancha, nem fumaça, nem cheiro de fogo. E essa história é extraordinária, desde criancinha eu aprendi sobre isso. Mas tem algo nessa história que eu aprendi essa semana, quando eu estava lendo.
Eu já preguei isso muitas vezes. Eu já ouvi essa história, criança, adolescente, adulto, jovem, já contei para os meus filhos, já fiz de tudo. Mas essa semana eu estava lendo de novo essa história. E teve um verso que chamou minha atenção, que nunca tinha me chamado. Nunca ninguém contou essa história, me contou esse detalhe que está na palavra. E eu vou ler para vocês o livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos 16, 17 e 18. Não leiam, ouçam. Depois vocês vão ler, eu prometo que está lá. Presta atenção no que está lá em Daniel 2, a partir do 16. Foi Daniel ter com o rei, ele pediu que designasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Vou ler de novo o 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que são os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego, seus companheiros. Você notou o que eu nunca tinha notado? Que Daniel não resolveu nada sozinho. Nunca ninguém tinha contado essa parte da história para mim. E eu tinha lido, nunca tinha prestado atenção. Na minha cabeça, Daniel pediu um tempo, orou, Deus deu a interpretação, ele falou com o rei e resolveu. Mas não foi isso que aconteceu. Daniel, quando pede um tempo para poder Deus revelar a ele alguma coisa e ter livramento para ele e para muita gente, Daniel volta e conversa com seus amigos, porque na multidão de conselhos está a vitória, na multidão de conselhos está a sabedoria. A vitória não está com o líder brilhante, mas com aquele que tem uma multidão de conselheiros. Os irmãos devem estar pensando assim, que maluquice, o cara fala de multidão de conselheiros, depois conta uma história de Daniel todinha, para enfatizar só esse detalhe, uma pregação toda para trazer luz a um provérbio. Mas sim, creio que essa mensagem é absolutamente necessária. Sabe por quê? Há alguns dias eu recebi aqui na catedral um líder que conhece essa história de Daniel, que já leu provérbios e conhece na multidão de conselhos a sabedoria, mas ele chegou no limite do seu casamento e revelou para mim que há anos, mais de 5, para falar a verdade 8, pelo menos, ele era infeliz no casamento. Veja, eu sou pastor dele há pelo menos 4 anos e meio, que é o tempo que eu estou aqui. Ele já era líder aqui antes de mim, mas ele disse que era infeliz no casamento. E essa hora era para um pastor bom e decente e sábio acolher o irmão, abraçar o irmão, aconselhar o irmão. Mas eu não sou esse pastor, eu sou o cara mais impaciente. Então, na hora, ele me contando isso, eu só tive foi raiva dele. E aí, ele querendo acolhimento, veio, foi um dedo trincado. Disse, como é, rapaz? Não, há 8 anos que eu sou infeliz no meu casamento. Eu digo, e eu estou sabendo agora? Há 4 anos e meio que eu sou o pastor, e tu vai me contar agora que tu há 8 anos é infeliz no teu casamento? Então eu já estava com raiva, porque eu sou desse, vamos perdoando, mas eu sou assim. E aí eu perguntei, mas peraí, deve pelo menos uma coisa, alguém deve estar sabendo, porque você não é obrigado a dizer para mim, você não é obrigado a ter empatia comigo, a gente tem muitos pastores aqui, quem mais está sabendo dessa história? E ele disse, ninguém. Você é o segundo. Acabei de contar a fulano, e ele mandou contar você, e eu estou contando a você. Isso me irritou profundamente. Passou, isso foi semana retrasada, semana passada, uma outra líder me procurou e disse uma coisa muito parecida, e eu disse, quem está sabendo? Aí ela, ninguém. Estou contando para você agora. Depois que o negócio já estava azedo, quando não dava para mais resolver, aí vem contar. E eu perguntei a ambos, o de 15 dias atrás e o da semana passada, eu perguntei, por que é que você não conversou com ninguém? Por que é que você não se expôs há 8 anos atrás ou há tanto tempo atrás? E as respostas foram as mesmas. Parecia que tinha combinado. A resposta foi, eu não queria expor meu cônjuge. Eu não queria expor fulano, no outro caso, fulana. Ou seja, a imagem e a reputação que a gente tem é mais importante do que viver bem e do que ter uma espiritualidade saudável. A gente prefere não se expor ou não expor, a gente prefere carregar os nossos medos, os nossos traumas, as nossas incertezas sozinho, do que se expor e conversar com as pessoas
para ter, não precisava ser uma multidão de conselhos, mas para ter um conselho, para ter dois, que não é uma multidão. É mais fácil desistir do casamento, do ministério, da vida cristã ou de qualquer coisa, do que conversar com alguém a respeito. Eu vou dizer isso de novo, porque você pode pensar que isso é uma frase que vai passar batida. Não pode passar batida. É mais fácil você desistir de coisas eternas na sua vida que Deus deu, do que você conversar com alguém a respeito. Porque você simplesmente não quer se expor. E isso é o maior absurdo do mundo. Que, inclusive, tem a ver com a nossa falta de humildade também. Porque tem gente que não se expõe, não obtém conselho, porque não quer expor os outros. E tem gente que não se expõe e não pede conselho, porque acha que ninguém vai ter conselho bom para lhe dar. É a pessoa que acha que está toda certa, que já sabe de todas as coisas. Teve um líder, que essas coisas às vezes a gente pensa, mas não tem coragem de dizer. Mas teve um cara aqui na Recon que teve a coragem de dizer para mim. Perguntei a ele numa outra ocasião, por que é que ele não vinha, por que é que ele não estudava, por que é que ele não se engajava aqui. E ele disse, não, porque tudo que tem aí é muito pouquinho para mim. Eu gosto de coisas mais profundas, nada aí é profundo para mim. Eu disse, meu Deus, eu tenho um Machado de Assis na igreja e não conhecia. Nada aqui tem profundidade para ele, nada, Marcondes, nem o Logos, nada, assim, nada de vida, nada. Tudo aqui é muito, eu prefiro ficar na internet ouvindo as coisas. Então é uma falta de humildade quando a gente não ouve as pessoas, quando a gente não pede conselho, quando a gente acha que a gente sabe de todas as coisas. Os nossos traumas são tão grandes, porque talvez quem era para lhe dar conselho não lhe deu. Quem era para ouvir com compaixão e cuidar de você não fez isso. Quem era para acolher você, como um pastor era para acolher uma ovelha, em vez de acolher, deu um esporro. Tem esses traumas também. Se eu lhe traumatizei, me perdoe, viu, meus irmãos? Aqui. Mas talvez quem era para lhe encorajar não fez. E aí você é traumatizado e cresceu, que não podia dizer nada a ninguém, porque se dissesse, alguém ia falar de você, e ia fofocar, e você ia estar na boca do povo. Ou ia lhe ridicularizar, e aí você, desde criança, é treinado a guardar seus sentimentos. Desde criança você é treinado a se esconder atrás de uma máscara social. E pode até ser aqui na igreja, você vem para cá e vira um acólito, um ministro, um pastor, um bispo, você pode trabalhar nos concílios e coordenar as equipes, mas você faz isso com uma máscara, porque as pessoas não sabem quem você é de verdade, porque você não tem coragem ou humildade de se expor para ninguém. E o convite bíblico é para que a gente tenha uma multidão de conselheiros. Como é que você vai ter uma multidão de conselheiros se você não se vulnerabiliza? Como é que você vai ter uma multidão de conselheiros se você não abre a sua vida para ninguém? Tiago, capítulo 5, a carta de Tiago, capítulo 5, diz que a gente deve confessar os pecados uns aos outros, orar uns para os outros para sermos curados. Isso aqui, eu não vou pregar hoje não, é outra pregação, mas já é a pós-graduação. Eu não quero nem chegar lá ainda, que é o ouro. Foi o que eu preguei ontem no encontro de jovens. Eu não vou nem falar aqui, porque o jovem tem condição de ouvir, talvez vocês não tenham. Para os jovens, eu preguei ontem Tiago 5, que eu disse, vocês têm que confessar os pecados uns aos outros e orarem uns pelos outros. Como aqui é o culto da noite e os velhos são mais tranquilinhos do que os jovens, eu vou dizer a vocês o seguinte, eu não quero nem chegar lá, que isso é muito difícil. Venha um pedaço antes. Ainda que você não tenha coragem de confessar seu pecado a ninguém, porque você está começando agora, pelo menos ouça um conselho. Se você não tiver coragem de fazer o certo, que é confessar pecado e orar um pelo outro, que é o certo, mas eu não vou pregar isso hoje, pelo menos um conselho peça. Você não precisa dizer seus pecados, mas pelo menos diga assim, eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta, o que é que você me diz? Para 1, 2, 3 pessoas, e de repente você tem uma multidão de conselhos que vai lhe ajudar a dar a direção de Deus para a sua vida. Irmãos, eu vou dizer um negócio muito duro, mas é verdade. A gente tem, eu não vou fazer isso não porque eu acho brega, mas se eu fosse brega, eu ia dizer assim, quem quer ser sábio aqui, levanta a mão. Eu acho isso brega, então não faça isso não. Mas quem quer ser vitorioso aqui? Não, estou brincando. Todos nós queremos ser sábios.
Todos nós queremos ser vitoriosos. Mentira, não queremos. A gente diz que quer, mas não quer. Porque se a gente quisesse ser sábio, se a gente quisesse ser vitorioso, a gente pediria conselho. A gente ouviria mais. A gente ouviria os pais, os filhos, os amigos, os pastores, os líderes, os mais experientes. Se a gente não faz isso, a gente só diz que quer vencer, mas não quer de verdade. Se a gente diz que quer ser sábio, mas a gente não quer de verdade. Porque a Bíblia diz que para a gente ter vitória e sabedoria, nós precisamos ouvir o conselho. Amém? Tem gente que pede oração. Passa o dia pedindo oração. No meu privado, no Instagram, é uma chuva de pedido de oração. O povo acha que eu tenho 24 horas do dia para ler o Instagram e orar para todo mundo. E eu, besta que sou, ainda oro. E não tem problema você pedir oração, porque eu também peço oração. O problema é que é muito, ore por mim, mas eu não sei as razões. Você não se vulnerabilizou. Eu vou orar por você, mas eu não sei o que está no seu coração. Eu não sei as profundezas da sua dúvida. Eu gostaria de orar por você. E gostaria de lhe dar uma direção. Vai que o Espírito Santo me diz alguma coisa sobre você. Mas eu não posso. Eu não tenho material. Você não se vulnerabiliza. Você não diz às outras pessoas. Você também não está disposto a orar por ninguém. Pede oração para você. Não está disposto a orar por ninguém. Irmão, vocês sabem que o nosso modelo é Cristo. Jesus é o nosso modelo. Jesus compartilhava seus planos com seus amigos, delegava os apóstolos para ir de 2 em 2. No dia da sua angústia, ele escolheu os 12 para jantar, ele escolheu os 13 para estar em vigília com ele, enquanto ele chorava e suava sangue, angustiado. Ele não caminhou sozinho aqui na terra. A Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estão juntos o tempo todo compartilhando, e você insiste em ser sozinho. Você insiste com essa espiritualidade que você acha que vindo para o culto sozinho, sem ninguém conhecer seu nome, sem ninguém saber das suas dores, voltar para casa sozinho, você acha que você vai obter sabedoria, você acha que vai obter vitória, e você acha que eu que estou aqui, mais alto do que vocês, olhando para vocês, tenho alguma esperança de que a vida desengajada da comunidade vai fazer você melhor. Não vai. Irmãos, em nome de Jesus, não vai. Você precisa mais do que vir para um culto, mais do que trazer a sua oferta, mais do que cantar uma canção, mais do que ouvir um sermão. Você precisa da comunidade, você precisa de uma comunhão real, porque você precisa de amigos com quem você chore, com quem você celebre, amigos que possam lhe aconselhar, e não pode ser nenhum nem dois, tem que ser uma multidão. Não entre nessa igreja e saia sem ninguém saber quem você é. Mas pastor, como é que eu faço? Se você quiser, hoje, não é amanhã nem depois, eu hoje, vou ficar na porta, como todo domingo, ali esperando você sair. Quem não sair por aquela porta vai sair por essa, eu vou estar aqui. E se você quiser hoje, eu fico aqui até 10 horas da noite, conversando com cada um e dizendo como você pode se engajar, conhecer pessoas para obter conselho. Como você pode conhecer gente, se engajar aqui na comunidade, para ter, se você quiser pós-graduar, alguém para confessar pecado e orar por você, para que você seja curado. O que não dá é para você achar que cumpriu uma tabela, deu um check, fui para o culto para dizer, Senhor, eu fui para o culto naquele dia. Amém. Deus pode e quer salvar você, porque a salvação é de graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Eu não estou pregando sobre salvação hoje. Eu estou falando sobre vida abundante, eu estou falando sobre alegria no Espírito, eu estou falando sobre uma fé que vai transformar o seu semblante, e isso só vai acontecer quando além de salvo, você for santificado, quando além de santificado, você for vitorioso e sábio por muitos conselhos que a comunidade quer prover para você. Meu trabalho, eu gosto de pregar. Eu prefiro Rodolfo pregando, mas eu gosto de pregar. Mas eu gosto mais de viabilizar comunidade para você.
Eu passo muito mais tempo do meu dia, muito menos tempo preparando o sermão, e muito mais tempo, hoje passei a manhã toda, fazendo um negócio que o povo não gosta, mas eu tenho que fazer o que o povo não gosta, né? Destruindo os discipulados que eu tenho aqui. Eu tenho um grupo de discipulado que estão achando massa, já estão há 3 anos andando sozinho, 4 anos e meio que eu estou aqui na igreja, a gente montou os discipulados, e aí eu tenho um discipulado hoje que tem 3 anos. E eu descobri hoje de manhã, lá no Encontro de Jovem, tomando um café da manhã, tomando meu chazinho, às 7h30 da manhã hoje, eu descobri que tinha um discipulado maravilhoso. E eu disse, eu queria tirar fulano do teu discipulado, para abrir um outro discipulado. Meu amigo, quase que a turma joga pedra em mim. Não, ninguém tira ninguém do meu discipulado, não. Aí foi que eu me arretei mais ainda, né? Porque para um doido é outro na porta. Aí eu disse, gente, por que eu não posso tirar fulano do teu discipulado? Não, porque a gente está muito azeitadinho, a gente gosta de ficar ali direito. Aí eu disse, quem é mais do teu discipulado? E ele errou de dizer quem era o discipulado dele. Porque ele disse, eu vou acaboetar quem é. Foi Renato, né? Renato chegou para mim, não é esse Renato, não, outro Renato. Renato chegou para mim e disse, meu discipulado é Raul e Gianni, meu discipulado é Guga e Natália, meu discipulado é Olímpio e Sinara, meu discipulado não sei quem. Eu digo, vou acabar com ele amanhã. Olímpio e Sinara vai abrir um, Guga e Natália vai abrir um, tu vai abrir outro, Raul vai abrir outro. Aí os caras ficaram com raiva, eu disse, não, isso é uma decisão, acabou-se pastoral, vou dividir. Isso é verdade, eu estou contando isso aqui para tirar onda com eles, eu tenho certeza que vai virar um corte na internet, no discipulado deles isso. Mas por quê? Porque eu fico mais feliz gastando tempo, pensando que um discipulado, depois de 3 anos que já está ali azeitado, pode virar 4 discipulados, porque eu quero encontrar lugar para você que está aí e não está em discipulado. Quantos aqui na igreja estão aqui, se denunciem, e que não fazem parte de nenhum grupo pequeno? Levanta a mão. Olha que absurdo, que escândalo. Pode ficar com a mão levantada, pode ficar com a mão levantada, pode ficar com a mão levantada. Um absurdo, o irmão de Rodrigo também é um absurdo, Rodolfo, está fora. Não é possível, estou olhando para a gente aqui, ó o outro, esse cara está na igreja aqui, há 3 anos que eu vejo, dou Eucaristia para ele, o cara mais bonito que eu tenho na igreja, um cabo com um cavanhaque, Neemias, um absurdo. Vocês fora da bênção. Camila é um absurdo, eu não vou nem falar, isso aí é uma doença, pelo amor de Deus. Meus irmãos, não existe nenhum motivo para você estar aqui desgarrado, não tem nenhum motivo para você não ter alguém para pegar na sua mão, chorar com você, no dia que tiver um diagnóstico de câncer na sua família, você precisa de alguém que vá chorar com você, no dia do desemprego, no dia que você estiver no hospital, alguém tem que ir lhe visitar. Agora também, no dia do seu aniversário, alguém tem que abrir um bolo com você, no dia que o seu filho passar no vestibular, tem que alguém chegar com um champanhe, com um sabre já pronto para poder abrir para você. Por quê? Porque a sua relação não vai ser uma relação de quem vem assistir um culto, vai ser de gente que tem multidão de conselhos, vai ser gente que vai ter intimidade com você para você confessar o seu pecado e orar por você. É isso que a gente está provendo aqui, essa é a minha alegria. Transformar isso aqui numa comunidade de santos, não um ajuntamento de pessoas para fazer número, em nome de Jesus. Eu quero profetizar na sua vida, que você, olha, glória a Deus, aleluia ali. Eu quero profetizar na sua vida, olha, é assim que a gente começa, meu amigo, vamos lá, glória a Deus, aleluia, Eu quero profetizar na sua vida, livramento de fornalhas de fogo. Eu quero profetizar, que você vai ser lançado em lugares, e que Deus vai estar lá com você. E você não vai se machucar, nem vai se arranhar. Eu quero profetizar isso. Eu amo você, Deus me deu um coração para amar cada um de vocês. Mas mais do que isso, eu quero profetizar que você não vai ficar sozinho nunca. Porque a igreja é a comunidade dos irmãos, é a comunhão dos irmãos. Eu sei que eu estou demorando muito, é porque eu venho um pouco do culto da noite, eu tenho que me animar. Rodolfo hoje pregou, vale a pena você ouvir o sermão do culto das 10, foi o mesmo das 8? Culto das 8 ou culto das 10? Rodolfo pregou sobre 2 dos itens da nossa missão. Ali está 5 bases da missão da igreja. Rodolfo pregou sobre o primeiro e o último. Primeiro aquela cruz, a cruz da proclamação. Rodolfo pregou sobre pregar o evangelho. Assista esse sermão. E o último item é o item do serviço. Rodolfo falou sobre serviço. Glória a Deus. Eu estou pregando hoje sobre o penúltimo, aquelas mãozinhas ali, é a comunhão. E Rodolfo já prometeu que a próxima vez que ele for pregar aqui, ele vai pregar sobre adoração e ensino, que são os 2 que estão faltando. Porque cada sermão nosso aqui
está encaixado em algum daqueles itens ali. A gente proclama, a gente adora e ora, a gente aprende e ensina a palavra, a gente tem comunhão e a gente serve. É o que a gente faz enquanto igreja. Não venha para cá para ouvir a proclamação. Não venha para cá só para orar e participar dos sacramentos, em vez de sabendo que isso é a coisa mais importante que você vai fazer. Mas não venha só para isso. Venha para se engajar de verdade. Eu vou ficar até 10 horas da noite, dando o telefone do líder dos discipulados, dizendo quem é que cuida da sua criança. Se você tiver um adolescente, quem é o pastor dos adolescentes, quem é o pastor da juventude, até o pastor dos idosos a gente tem aqui. Tem tudo. Se você disser, mas eu quero me engajar no Ministério da Ação Social, escolha uma coisa na ação social que a gente tem aqui. Você quer dar sopa na rua, a gente dá. Você quer ensinar no contraturno criança pobre a matemática e português, a gente tem isso aqui. Você é advogado e quer servir de graça, a gente tem aqui uma advocacia pro bono. Diga uma coisa que a gente tem para você fazer aqui. O que a gente não quer é que você entre e saia sem fazer nada, sem conhecer ninguém, sem ter alguém para se aconselhar, sem ter alguém para orar por você. Essa é a minha oração. A minha oração é que todos tenham aqui oportunidade de ter, não um, nem dois, nem três, mas uma multidão de conselheiros. Todos sejam sábios, todos sejam vitoriosos. Na hora de discernir um sonho, na hora de descer uma fornalha, nunca estarão sozinhos. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu descobri essa semana que antes de Daniel falar com Nabucodonosor, ele trocou ideia com seus amigos. E que coisa linda. O Senhor abençoou com a interpretação do sonho. O Senhor trouxe livramento. E eu estou olhando aqui para os meus irmãos. Alguns deles estão começando agora, estão chegando aqui na igreja agora, são visitantes do último concílio. E eu oro para que o Senhor traga a provisão de amizades, como Daniel tinha seus amigos. Eu peço, Senhor, hoje eu não vou pedir dinheiro, eu não vou pedir cura física, hoje eu não vou pedir as coisas que o nosso coração normalmente anseia. Hoje eu vou pedir que o Senhor seja o Deus da provisão dos amigos, o Deus da provisão dos amigos que vão chorar juntos, que vão sorrir juntos, que vão ouvir as confissões, que vão trazer aconselhamento. Não deixa que as pessoas saiam daqui do jeito que entraram, mas ao contrário, Senhor, nos anima a nos engajar nessa comunidade, onde nós somos o corpo e Tu és o cabeça. E eu oro também, Senhor, por aqueles que já estão na porta da entrada da fornalha, ou lá dentro. Tu, que és o quarto homem, cuida de nós, Senhor, e traz proteção e livramento. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.